Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um Trabalhismo na História. Hoje não precisa dizer o quanto especial é esse programa de hoje de entrevista. Primeiro que eu estou entrevistando meu chefe, mas mais do que meu chefe, é uma inspiração para o trabalhismo brasileiro. Dr. Manuel Dias. Muito obrigado por nos receber aqui na tua casa em Florianópolis, Dr. Manuel Dias. E não tem como eu não começar perguntando para o senhor, como começa a política na vida do senhor, Dr. Manuel Dias? Primeiro que não sou chefe, nós somos parceiros na construção de uma fundação, Leonel Brizola Pasqualini, que sirva de modelo e de ferramenta para a consolidação do nosso movimento político, né, trabalhismo, socialismo democrático. A política na minha vida começou lá para idos de 1957, faz alguns anos. Né? Eu morava no interior, vim morar em Florianópolis para trabalhar e estudar. E aqui eu comecei a militar na vida estudantil, na política estudantil. Eu fui presidente da União Florianopolitana de Estudantes, fui presidente da União Catarinense de Estudantes Secundários e fui vice-presidente da UBS. No tempo que a UBS realmente era uma força política espetacular, junto com a UNE, que movimentava o Brasil na defesa dos grandes temas nacionalistas, defesa da soberania, enfim. E lá por 59, o Brizola empreendia uma grande campanha nacional. O Brizola queria ser candidato a presidente. Inclusive tinha um slogan, cunhado não é parente, Brizola para presidente, porque ele era cunhado do presidente João Goulart. E corria as universidades na defesa, né, dos ideais trabalhistas e emocionava a nação, emocionou a nação. E a partir daí eu comecei a acompanhar como líder estudantil, como UBS, e me filiei no PTB, que é o antigo PTB, que era o partido oriundo do tempo de Vargas, e fez todo aquele período, né, todo aquele tempo, defendendo sempre as mesmas coisas, defesa do trabalhador brasileiro. E em 1960, eu sou natural de Içara, lá no sul de Santa Catarina, hoje é a grande Criciúma, e fui lá para lá. Nós tínhamos lá uma liderança sindical muito grande, muito forte. O Jorge Feliciano era um líder popular espetacular. Então, fundamos o PTB em Içara, lançamos a candidatura dele a prefeito de Içara e eu fui candidato a vereador. Me elegi vereador de Içara e entrei na minha luta histórica de organização dos trabalhadores e em 64 veio o golpe militar. O golpe militar, Criciúma era considerada a capital política do Brasil. O movimento sindical lá era muito forte, o sindicalismo lá era muito organizado, o Partidão na época era uma grande força política da região. Para demonstrar a força do movimento sindical em Criciúma, João Goulart, vice-presidente da República, esteve lá e dormiu no sindicato numa greve memorável que foi realizada lá. Aí, com o golpe militar, nós fomos todos presos, né? Ficamos 11 meses presos, e a Câmara de Vereadores recebeu um ofício do coronel que presidia o IPM, Inquérito Policial Militar, comunicando que eu estava preso. Mas por que o senhor foi preso? O senhor era do PTB. Eu fui preso porque, com razão, né? O senhor era subversivo. Nós éramos para eles comunistas, subversivos, né? E então, perdemos. Perdemos e nos prenderam, e aí a Câmara recebeu esse ofício do comandante lá e não instaurou um processo regular.
simplesmente leu na Câmara o ofício e me caçou na hora. Porque só quem tinha poderes para caçar na época era o presidente da República. Né? Então ficamos lá 11 meses presos, depois fomos julgados na 5ª Região Militar em Curitiba, e voltei para lá. Fomos soltos, absolvidos. E eu entrei na Justiça com mandado de segurança, sob a alegação de que a Câmara tinha que ter instaurado um processo regular. E voltei para a Câmara. Aqueles mesmos que me caçaram em janeiro, me elegeram presidente da Câmara. Eu assumi e renunciei, porque não aceitaria ser presidente de uma Câmara tão calhorda e tão covarde. O senhor fez então só para provar? Juventude, 20 e poucos anos, né? 21 anos. Mas, doutor Manuel, a gente vai voltar nessa questão aí da cassação do senhor, a primeira cassação, né? O senhor foi cassado 2 vezes. Né? 2 vezes. Mas a Câmara de Vereadores funcionava na casa do senhor. Como é que é essa história que a Câmara funcionava na casa do senhor? Não, essa casa já foi nossa, do meu pai, depois foi vendida, né, para lá para o empresário, e aí alugaram essa casa para instalar a Câmara Municipal. Né? Mas não era mais nossa a casa. Agora, um momento importante que o Dr. Manuel, o senhor deve se lembrar, foi o suicídio do Vargas. Né? Embora a vida do senhor na política se deu mais no ano de 57, tudo. Mas o senhor lembra o dia do suicídio do Vargas? Como é que o senhor recebeu a notícia? Onde o senhor está? Me conte esse dia, Dr. Manuel. Eu estudava no seminário de Turvo. Nós acordamos de manhã, 7 horas da manhã. O padre, reitor, reuniu todos nós e comunicou: olha, o presidente Getúlio Vargas suicidou-se. Então não vai ter aula hoje. Então eu tinha lá, não sei quantos anos, poucos, 15, 16, 14 anos. Então me lembro muito bem da hora que nós nos reunimos todos para ouvir a notícia do reitor. E a sensação do senhor? O senhor lembra da sensação do senhor? Claro que eu ainda era muito... Claro. Mas sempre o Getúlio era uma grande figura que todo mundo admirava, né? Eu tinha, desde muito pequeno, convivência, porque o meu pai era político, então participava daqueles atos. E na campanha de 50, em que o Getúlio se elegeu, naquele tempo a gasolina era em tonéis. Me lembro que a gente subia em cima daqueles tonéis e fazia campanha. Né? Então o senhor já fazia a campanha para o Getúlio já? Imagina o cara com 10 anos, 15, 11 anos fazendo campanha. Eu me lembro disso tudo. Né? A partir daí eu vivi esses 70 anos. Vivi 70 anos. Não vou dizer a minha idade, né, para não denunciar. Mas eu tenho 70 anos de vida política, sempre defendendo os mesmos postulados, as mesmas coisas. Sempre do mesmo lado? Nunca mudei, pode ser defeito, não sei. Agora o senhor falou que o pai do senhor já fazia política. O pai do senhor era político, doutor Manuel? Não era político, ele era um microempresário lá, tinha uma concessão lá de uma mina de carvão. Então, em função da conjuntura, né, fazia essa parte. Então nós estávamos lá, na criança, né? Naquele tempo, eleições totalmente diferentes, né? O eleitor só ia votar porque ia buscar em casa e dava um churrasco. Né? Dava um churrasco, dava tudo. Mas foram momentos importantes, o Brasil viveu, na minha geração já, porque eu comecei a militar mesmo em 54, 53 por aí. Não, 53 não. Em 57? Por aí. Isso. Por aí. No movimento estudantil? No movimento estudantil. E depois essa grande campanha, né, foi criada a Petrobras, havia uma grande luta, né, para a consolidação da Petrobras e defesa das grandes empresas estatais que eram as grandes estruturas que proporcionaram o grande crescimento brasileiro criado por Getúlio Vargas. Agora, a sua eleição para vereador, doutor Manuel, ela foi sempre ligada muito à classe trabalhadora e ao povo do carvão e tal, né?
Como é que era essa comunidade, como é que era essa luta, né? Que é uma profissão difícil essa questão do cagoeiro, não é, doutor Manuel? Na época havia os mineradores, que eram pessoas totalmente despolitizadas, porque o carvão foi descoberto lá na região em fundos de terrenos de colonos agricultores. E descobriram, foram explorando, ficaram ricos, mas totalmente despreparados intelectualmente. Né? E o respeito, por exemplo, ao meio ambiente não existia nenhum, não tinha, era explorar o carvão de maneira rudimentar, às vezes, né? Sem nenhuma mecanização, só na força física. Então foi anos muito difíceis, né? E que geraram aquela riqueza que proporcionou o desenvolvimento ali da região. Então havia uma luta muito grande sindical, porque o desrespeito aos direitos dos trabalhadores era constante, permanente. Né? E então a luta era muito grande para tentar avançar alguma coisa. A maioria absoluta dos trabalhadores nas minas de carvão de Criciúma morreram de doenças decorrentes da exploração do carvão. Né? Porque não tinha proteção, não tinha nada, eles trabalhavam lá, tanto que a aposentadoria dos trabalhadores nas minas era um período menor. Não me recordo quantos anos, 15 anos, parece, ou 20 anos, porque eles eram afetados, né? Pela pirita, pelo carvão. E se aposentavam logo e morriam logo. Então era um negócio totalmente diferente, né? Não há nem como para comparar, nem como... Então isso desenvolvia uma grande luta ideológica, na medida que tinha muita organização, o sindicato era muito bem organizado, e havia também um grande apoio popular. Lá o Partido Trabalhista sempre elegeu deputado federal, estadual, em cima dessas lutas, né? Em cima dessas bandeiras. Mas era muito organizado. Nós tínhamos, numa certa época, até treinamento de guerrilha. Verdade, Tomás. Fazíamos até isso aí. E o Brizola organizava na época os núcleos, que eram os grupos de 11. O senhor fazia parte do grupo dos 11? Nós tínhamos milhares, tanto que quando veio o golpe militar, que ouvia os membros do grupo de 11. Não dava para ouvir, porque eram tantos. Convocaram uma reunião dos membros do grupo de base no campo do Criciúma hoje, né? Que era o meu nome, que era Neto Ponto. E encheram o campo. Encheram o campo. E aí fizeram discurso, claro, aquela coisa toda da direita, do golpe militar. E as pessoas, um ou outro que eles interrogavam, eles tinham sido até orientados, e eram politizados. Né? Mas o que é esse núcleo de base que vocês queriam fazer revolução? Não, eles se organizavam porque eles tinham que dar um pouquinho de terra para a gente, então se faziam de bobos, né? E aí eles davam embora porque eles serviram de massa de manobra, são inocentes úteis. Né? Então havia porque já havia anterior a isso, no golpe militar, teve a legalidade, né? Sim, teve a legalidade. Teve a legalidade, que foi o maior movimento cívico da história do Brasil. Que impediu o golpe, né? Que o golpe era para ser. O golpe era primeiro para ser em 54, com o suicídio de Vargas. Depois de 61 na legalidade, ele se concretizou em 64, né? Na campanha da legalidade, né? O senhor lembra da campanha da legalidade? Onde o senhor estava? Como é que o senhor viu a campanha da legalidade? O golpe era para ser dado já no Getúlio, né? Sim. Se o Getúlio não tivesse suicidado, eles teriam dado o golpe já declarado. E tentaram Aragaça, Jacareacã, uma pilha de tentativas do governo Juscelino, né, da golpe. E quando veio a posse do João Goulart, o Jango estava na China como presidindo um grupo que tinha ido visitar a China, porque nós não tínhamos ainda relações
oficiais com a China. E aproveitaram a estada do Jango lá em Pequim para declará-lo comunista, e como comunista não podia assumir a presidência da República, e deram o golpe. Foi dado o golpe. Tanto que o Congresso, a mando dos militares, reuniu-se, declarou vaga a presidência pela ausência do presidente da República, e elegeram Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, o Áureo de Moura Andrade, que era o presidente do Senado, declarou a eleição, fizeram a eleição e elegeram Ranieri Mazzilli presidente da República. Chegaram a dar o golpe. Aí, com o processo da campanha da legalidade, o Brizola, com uma rádio, não tinha televisão, uma rádio no porão do Palácio Piratini, emocionou a nação. A nação se levantou, né, contra o golpe e não aceitou o golpe. E agora? Né, o Brizola estava organizando e ia fazer o enfrentamento. Teríamos uma grande luta. Haveria uma guerra civil? Haveria uma guerra civil. E que eles se reuniram lá e chamaram o Tancredo Neves, que sempre foi o grande empatador da República, essa gente. Que foi ministro do Getúlio também, né? Foi, mas sempre do lado defendendo o campo da direita. Né? Se reuniram, fizeram o Jango, porque o Jango saiu da China, foi para a Europa foi para a Argentina, depois veio para o Uruguai. É um processo de volta negociando. E negociaram a volta do Jango. Tancredo comandou esse processo de negociação, para que o Jango voltasse, assumisse como presidente de uma república, como é que chama? Parlamentarista. E o Jango acertou, e contra a vontade do Brizola. Agora, doutor Manuel, na opinião do senhor, esse fato histórico, qual que é a opinião do senhor? Jango acertou ou errou aceitar o parlamentarismo? Claro que é uma decisão difícil, depende da análise que você faz. Eu achei equivocado. O senhor achou equivocado? Eu acho que eu estava do lado do Brizola, que tinha que assumir porque ele foi eleito presidente da República. E não tinha que fazer negociação, porque não havia por que fazer negociação. O senhor acredita que se o Jango não aceitasse o parlamentarismo, assumisse, teria o golpe de 64? Eles iam tentar todas as vezes dar o golpe. O golpe fazia parte do roteiro deles. Certo. Porque eles nunca admitiram que tivesse no Brasil um governo comprometido com reformas, né, com mudanças. Teríamos que ser sempre serviçais do grande capital, né, do sistema do governo americano. Porque aqui não é capitalismo, o Brasil não é capitalista. O Brasil é uma república, como dizia na época, República de Banana, chamava o Brasil. O Brasil é uma república que está a serviço do grande sistema financeiro, das elites brasileiras. Continuamos sendo colônia. Continuamos sendo colônia. Se fôssemos capitalistas como os Estados Unidos, estaria muito bom já. Mas, infelizmente, não somos assim. Nós servimos como um campo sempre foi um campo de exploração, de expoliação. Então, a campanha da legalidade, ela veio para consolidar um momento que seria de consolidar a democracia e consolidar a soberania nacional. Nunca permitiram a nossa soberania. Foi uma campanha espetacular e as tropas do Rio Grande do Sul avançaram até Criciúma e se estabeleceram em Criciúma porque havia essa negociação, porque haveria um confronto. Florianópolis tinha a maior autoridade militar porque era sede do 5º Distrito Naval, a almirante Rademacher, que acabou vice-presidente da República, acho que um desses ditadores dele. Então, todas as tropas federais vinham para Florianópolis para fazer o enfrentamento a Brizola. E nós estávamos aqui, eu era presidente da União Catarinense, fugimos e fomos para, eu sou de lá, fomos para lá. Então, os trabalhadores, o terceiro exército, as forças militares do Brizola se instalaram em Criciúma e conviviam com a sociedade ali, porque ficaram lá uns 15, 20 dias, eu acho, mais. Então nós íamos lá levar comida, levar café, então criou
fosse um clima, né? Porque haveria um enfrentamento, haveria a previsão de que seria aqui no Morro dos Cavalos, temos um morro aqui muito grande, tem um rio. E o confronto se daria ali entre as tropas da legalidade. O senhor se alistou, doutor Manuel, nas tropas do Brizola? Não havia alistamento. Aqui em Santa Catarina não? Era uma adesão através dos grupos de 11, né? Então quem estava ali estava disposto, porque o Brizola disponibilizou armas, né, para fazer, porque era uma força que... Era um levante mesmo. Era um levante, olha, impressionante a população comendo, havia quase que uma... Não tinha oposição lá na região. Tanto que o comandante do 3º Exército desobedeceu o Comando Nacional e foi lá se solidarizar com o Brizola, né? Porque a ordem inicial era bombardear o palácio e matar o Brizola. Os soldados e oficiais tiraram equipamentos dos aviões e das peças dos aviões e dos equipamentos militares para não poder decolar nem sair. Então, por isso que não bombardearam o palácio dele. Então, imagina isso tudo motivando, né? Motivando aquele movimento. Aí veio o Jango, aceitou, assumiu. O Brizola não foi à posse do Jango. Ele chegou, foi a Brasília. Houve um rompimento do Brizola com o Jango ali, né? Não, ali não houve rompimento no exílio. No exílio, né? Porque o Brizola também defendia em 64 a resistência. Mas ali o Brizola ficou muito desgostoso com o Jango, né, Tomás? Eles tiveram 10 anos sem conversar. Agora, o governo do Jango foi um governo de disputa. E o Jango, de uma certa forma, acabou aderindo à esquerda quando resolveu peitar a questão das reformas de base. O Jango sempre foi um cara muito trabalhista. Mas não era um cara de esquerda, era um cara trabalhista. Ele não era um cara revolucionário. Certo. O Jango era um homem trabalhista, de posição progressista, de esquerda. Ele sempre sofreu muita repressão do campo da direita, quando foi ministro do Trabalho, né? Sim. Ele foi exonerado do Ministério do Trabalho por pressão, quando ele decretou o aumento do salário, do 100% do salário mínimo. Então, o Jango sempre foi muito contestado, porque ele sempre foi um fiel ao campo popular, embora um grande fazendeiro, mas sempre fiel às origens deles, né? Foi com Getúlio, na mesma terra do Getúlio, né? O Jango sempre foi, e o governo dele foi um governo progressista. O Brasil crescia 7% no governo do Jango. Ele criou a Eletrobras, daí que quando assumiu, está lá no Congresso Nacional, se tu buscar lá no Congresso, está lá a mensagem de posse dele como presidente da República, formulando as reformas de base. Ele tinha uma equipe, ele tinha quadros naquela época impressionante que hoje estão Santiago Dantas, Celso Furtado, olha, se tu tiver enumerar aqui, se lembrar, tem 100 nomes de vanguarda, competentes, né, brilhantes, reconhecidos mundialmente. E propuseram as reformas de base que não são nada a ver, não tem nada a ver reforma com o comunismo e com o socialismo. É um absurdo o Jango ser dito comunista, né? Um grande fazendeiro. Mas aí tinha que pintar, tinha que caracterizar. Começaram a campanha contra o Jango, que o Jango era comunista, e como comunista não podia ser presidente da República. Era embaixador na época do Brasil, o Lincoln Gordon. O Lincoln Gordon conversava nos bairros, nos jantares, montando e organizando o golpe militar. Hoje, os Estados Unidos, eles liberam as notícias, liberam os documentos secretos em 25, 30 anos. Está tudo hoje disponibilizado lá no Departamento de Estado. O telefonema dele, Lincoln Gordon, com o Kennedy, organizando, dizendo que o Jango é comunista, tem que tirar, e eu organizando o golpe. A vinda de armas para o Brasil, tinha que tirar os símbolos americanos dos submarinos para ninguém saber. E
depois morreu o Kennedy, continuaram a trabalhar esse golpe, né? Então todo mundo sabia que o golpe estava sendo feito. E havia uma grande reação, uma grande movimentação dos sargentos, da área militar, de trabalhadores, que culminou com o grande comício da Central do Brasil. Foi o maior comício feito lá até então. Comício das reformas, né? E que lá o Jango assumiu. Porque o Jango foi procurado pelo comandante do Civil do Exército de São Paulo, que também me fugiu a memória, que era até compadre dele. O Colo que traiu ele, né? Hein? Que traiu o Jango. Traiu o Jango. Foi lá, disse ao Jango que não, o Jango seria garantido na presidência se manifestasse contra a rebeldia dos soldados, dos marinheiros, e de reação ao golpe do Brasil. O Jango disse que até uma frase famosa, né? Que preferia ser caçado do que trair, né, os trabalhadores brasileiros. E aí foi o processo, né? A quinta frota americana já estava aqui no... Agora, o grande debate no Brasil na época era a questão das reformas de base. E o senhor diz até hoje da necessidade das reformas de base, né, turma? Como é que o senhor avalia essa questão das reformas de base e a necessidade dela até hoje, doutor Manuel? Elas não serão, o Brasil nunca conseguirá sair da crise sem reforma de base. Nós somos um país de dominados e dominadores. Há uma elite histórica, desde o descobrimento do Brasil, que governa o Brasil. Né? Eram antigamente os fazendeiros, os donos de engenho, e aí veio, até chegou Vargas, que rompeu parte disso, criando as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento nacional. E as reformas de base até hoje elas são fundamentais. Isso não significa fazer uma revolução armada, não precisa. Porque São Paulo é tão rico, é tão potente. Nós somos ricos, maior fronteira agrícola, maior reserva de água potável do mundo, maior e melhor biodiversidade, fabulosas, indispensáveis para o desenvolvimento e a era da tecnologia, para fornecer material para a produção de tudo isso. Então, esse é um país rico, é uma potência, apesar de tudo, é uma potência. Nós já fomos a sexta potência do mundo. Porém, muito espoliado, né? Foi vergonhosamente. Né? Um país desse tamanho, que é um continente, o líder natural de um continente, que tem toda essa capacidade, essa riqueza, tem a gente ainda passando fome, criança morrendo de fome. Isso é um país que se diz cristão, né? Se diz cristão. É um contrassenso, né? É um contrassenso, mas há uma coisa que o Darcy, gênio da Darcy, ele dizia, o problema do Brasil é a educação. E a educação não é um problema, é um projeto das elites brasileiras para negar acesso ao povão, acesso à cultura, ao conhecimento, para se manterem aí manipulados. Nós estamos num período eleitoral agora, todas as rádios, jornais e televisão são deles. O Campo Popular não tem um jornal, muito menos rádio e televisão. Então, eles desinformam quantos milhões todo dia. A Rede Globo do Jornal Nacional desinforma 50 milhões por dia. É um massacre, né, Tom? É um massacre. E nós estamos aí fazendo legitimando isso. Você lembra quando o Brizola criou o PDT? Quando nós criamos junto com ele o PDT, nós tínhamos um grupo que não queria organizar, né? Não queria ir para a legalidade, queria ir para a clandestinidade. Porque ao organizar um partido e participar desse processo que eles aprovaram, que eles criaram, porque os partidos brasileiros têm uma lei, uma legislação que os partidos têm dono, né? E contestavam a nossa participação partidária nesse processo. Aí o Brizola justificou por que criar o PDT. Nós não vamos criar um partido para legitimar essa democracia burguesa.
nós vamos criar uma democracia para organizar o povo através do núcleo de base, para que o povo faça a sua revolução. Doutor Manuel, eu já estava falando do PLT, vamos voltar um pouquinho. Aí houve o golpe, o senhor foi caçado a primeira vez e foi preso. O senhor passou 11 meses preso, doutor Manuel? 11 meses preso. Eu e um grupo grande lá de companheiros. Eles prenderam todo mundo, eles chegaram lá, porque lá não tinha na época regimento militar lá. Eles veio de Blumenau, chegaram um dia lá, demoraram 5 dias, porque eles tinham medo, porque Criciúma era chamado de Cuba. Nós tínhamos uma rádio, então lá o pessoal ia. E já havia tortura, doutor Manuel? Não, a tortura era psicológica. Psicológica. Eles passaram um dia de manhã, prenderam todos que estavam na Praça Nereu Ramos, que é a praça central de Criciúma, tudo. Montaram lá na cadeia e deixaram lá. Começaram a ouvir uns 3 meses depois. E prenderam lá um que era esmoleiro. E esse esmoleiro servia de a gente passar o tempo. Tínhamos um companheiro muito que conseguia montou uma história, né? Que ele era o líder da Revolução. E aí contava os episódios da Revolução. E o SESI distribuía para todas as famílias dos presos uma caixa enorme de comida toda semana. E nós tínhamos um grupo que não queria e dava para ele. Então, os filhos deles começaram a comer carne, que não comiam, abundância. Aí, quando começaram a ouvir todo mundo, ele começou a ficar triste. Botamos o apelido dele de Borghausen. Aí, o que é que está vendo, companheiro? Não, é que agora eles vão me ouvir e vão mandar embora. E como é que meus neguinhos agora vão fazer? Não posso mais dar carne para ninguém. Aí a gente, vem cá, tu vai lá na Praça Nereu, tinha lá um local lá que era local de comício, sobe lá e esculhamba com os militares. Chama de gorila, chama. Aí se prende mais uns 2 anos aqui, vai ter comida para lá. Deve ter os neguinhos. Aí foi ouvido, chegou lá chorando, pô, mandaram embora, não sei o quê. Agora, mesmo a prisão, ainda mais uma prisão ideológica, é muito difícil, né, doutor Manuel? Qual a grande... Havia uma onda, né, que nós seríamos levados para a Ilha das Cobras, seríamos soltados em avião, porque ninguém sabia, era uma coisa... Terrorismo. Terrorismo, muito terrorismo. E um dia soltaram uma bomba lá na frente do local que nós estávamos presos. E eu era noivo da namorada da minha mulher hoje, e tinha a mulher de um amigo meu também, que era namorado de outra menina, e disseram que elas é que organizaram que havia uma onda de ir lá cobrar a soltura ou explicação por que eles estavam presos. Aí mandaram chamar lá a minha namorada da aula, que é minha mulher, e essa outra menina, e ameaçaram prendê-las, porque elas estavam praticando atos de terrorismo, de não sei o quê, agitando. Aí um dia esse comandante lá que presidia o inquérito nos chamou, eu e esse rapaz. Ele veio ali com o pessoal dele no corredor que tinha, e nós dois íamos lá. Aí o coronel disse, eu vou mandar prender as namoradas de vocês, está fazendo a justiça. Ele pegou assim, meu Deus, agora nós vamos prender da sua mãe. Olha naquele... Ele piorou, foi embora e, claro, botaram esse companheiro lá na solitária, lá, essa coisa toda. Então havia uma onda, era terrorismo psicológico, né? Então ninguém sabia o que ia acontecer, o que ia fazer, se eu matasse, se eu fuzilar. E fomos ali, ficando ali. E ocorre que, né, houve o golpe e foi mantido os partidos, mantida a eleição que era de governador, a primeira, próxima, mantiveram tudo isso aí.
Agora, eles não se sentiram afrontados, que depois que o senhor volta para a Câmara, assume e não quer mais? Eles não se sentiram afrontados? Não, porque aí, claro, manifestação não pública, mas claro que entre eles ia estar, pô, o cara é agitador, né? Soltar essa gente, pode, embora já tivesse passado quase um ano, né, do bloco já, não soltar. Mas aí não soltaram, nós fomos continuar fazendo partido. Eu fui presidente do PTB de Criciúma, fomos para as eleições e já me elegi deputado. Então a Lígia me elegeu o Doutel Federal, aliás, a Lígia Federal. Então, mas quando que o Doutel veio para Santa Catarina? Como é que é essa história? Porque ele é carioca, né? Ele é carioca, ele era secretário-geral do PTB e o Jango era presidente. O Jango sentou lá com o Jango que ele seria candidato pela Paraíba, parece. Candidato a deputado federal. E a força do Jango, dele, do partido. E ele conheceu a Lígia, que é a mulher dele, foi mulher dele, né? A Lígia estudava lá no Colégio Sion, lá no Rio, e no sábado saiu para fazer visita. E aquele dia saíram para visitar o Senado. Na frente do Senado tinha um hotel, que tem lá hoje o prédio. E o hotel estava conversando com o Volney Colasso de Oliveira, que era o procurador-geral da República, daqui, na frente do hotel que ele morava lá. Aí chegou aquela, e a Lígia conhecia o Volney Colasso de Oliveira, porque o pai da Lígia foi prefeito aqui, foi político, e foi lá cumprimentar o Volney. E o Volney apresentou para o hotel. Essa aqui é a Lígia, a menina lá de Santa Catarina, que estuda aqui, Passou. Aí se for para quem é essa menina? Papá. E aí ele foi ao Jambo e disse, eu não quero ser deputado pelo Paraíba, eu quero ser por Santa Catarina. Se encantou. Se encantou, veio para cá, casou com ela, aquela coisa toda, né? Mas o Doutel foi cassado, acho que 30, 50 dias antes das eleições. Pois é, o que provocou a eleição da Lígia? Ele foi cassado. Ele foi cassado, ela foi candidata. Os cassados elegiam as mulheres. A minha mulher não foi deputada porque ela estava grávida na época e não quis. Mas todas as mulheres dos cassados se elegeram. Diz que a Lígia tinha 40, 50 dias para fazer campanha. Era a Lígia, naquele tempo não tinha rádio, tinha rádio, mas não tinha televisão. O senhor foi um dos que buscou ela no aeroporto para começar a campanha imediatamente. E aí, ela morava aqui. E aí, o Doutel lançou ela, e a Lígia era muito bonita, ainda até hoje, com seus quase 90 anos, é muito bonita. Era muito bonita, então a Lígia era uma curiosidade. As pessoas faziam isso pegavam o caminhão, lotavam caminhões, naquele tempo usavam caminhão para carregar gente. Caminhões de ônibus para ver a Lígia. Ela é atração. Era linda, era muito linda, muito linda. E em 30 dias se elegeu deputado mais votado do Estado de Santa Catarina. Ela federal e o senhor estadual? E eu estadual e ela federal. E assumimos aquela coisa em 67, que eu me elegi em 66. Nós fizemos uma nova Constituinte, foi feita uma Constituinte. O senhor se elegeu em 66. 66. E teve foi eleita uma nova Constituição, foi aprovada a nova Constituição, porque quem estava no golpe, quem era ditador, queria fazer uma farsa democrática para efeito externo, do exterior, dizer que tem democracia. Já não tinha eleição para a capital, para a área de fronteira, tinha opção de restrições, mas mantinha essa farsa para não dizer no exterior que nós tínhamos uma ditadura. Porque em 65 teve para governador. Em muitos estados repetiu-se a aliança PSD-PTB, que elegeu Juscelino, elegeu todo o pessoal. E aí, nós fizemos uma revolução para acabar com essa gente, os caras ganham a eleição. Vamos acabar com tudo, vamos fechar. Aí teve lá um inteligente que disse, não precisa fechar. Vamos criar 2 partidos só. E aí criou-se o MDB e a Arena 1, 2, 3, porque não cabia tudo numa arena só. Estavam todos aqueles partidos que se degladiaram aí.
antes, e criaram a Arena MDB. A Arena para ganhar e o MDB para não ganhar. E aí veio continuou naquela coisa, veio a doença do Costa e Silva. Quando ele estava doente, o grupo radical de direita deu mais um golpe dentro do golpe. Assumiu, afastou o Costa e Silva e assumiu o triunvirato, né? Sim. Os 3 generais que assinaram o AI-5. E nesse meio tempo, essa gente aí já tinha feito curso anti-guerrilha, tortura, lá na escola que os Estados Unidos mantinha no Panamá. Eles estavam todos preparados para a tortura. Não havia porque o regime militar de então não queria fazer. E aí criaram as operações em cada estado, né, que era Barriga Verde, e começaram a prender, torturar e matar. Foi o período do AI-5, né, que acabou com o desgaste do golpe, com tudo aquilo que era prometido não tinha acontecido, e começou um desgaste natural, né? Mas a tortura aqui de Santa Catarina, companheiros vários foram mortos, torturados. Na minha idade, eu engordei na cadeia. Na minha época eu era jovem, solteiro. Para mim, eu estava preso porque perdemos. Eu não estava rebelado contra a prisão, estava justa, claro. Mas o time não temia, o que estava em jogo era o interesse. O que eu mantenho até hoje, a rebeldia, o inconformismo, de ver tudo isso acontecendo e nós não... Mas, senhor, é interessante o que o senhor está dizendo. O senhor tem uma... Não vou falar a idade do senhor, porque o senhor é muito mais jovem. Eu estou com 84. Mas o senhor tem uma trajetória de vida, de grandes momentos no país. O senhor nunca temeu, doutor Manuel? Nunca. Pelo contrário. Porque quem tem convicção, quem tem fé, e a fé remove montanha. Quem tem convicção, tem fé, não tem. Por que eu estou agora aqui? Já era o momento de eu estar descansando, né? Mas não é possível você ficar indiferente contra esse absurdo que está acontecendo, esse imbecil no governo da República, desmontando todo nosso Estado brasileiro. E sem resistência. Então, essa é a grande frustração minha, é essa alienação. O senhor revela, doutor Manuel, um poder de indignação intacto, né? E hoje não se tem essa indignação, né? Depois nós vamos voltar um pouco. De onde vem essa indignação e por que está tão anestesiado hoje a juventude hoje, a sociedade brasileira hoje? Então, qual que é a avaliação do senhor? Havia anteriormente discussão, muita leitura, muito debate sobre a questão da soberania, a questão política nacional, a luta de classe, né? Nós vivemos a luta de classe. O mundo vive sempre, historicamente, a luta de classe. Mas os partidos esqueceram isso. Esqueceram. A esquerda brasileira, infelizmente, está vivendo um momento desastroso. Então havia uma organização, mobilização, né? Havia luta política, porque se sonhava, se tinha sonhos, né, de transformar isso aqui realmente num país justo, igual, democrático. Nós defendemos o socialismo democrático, que nada mais é do que a organização econômica de um país respeitando os interesses das maiorias dos políticos. Não é ditadura. Isso pode ser democrático, mas para isso tem que se organizar aquele setor que é o dominado. Só pena de que se ele não tiver conhecimento político, consciência política, formação política, ele vai ser eternamente alienado, manipulado. Mas, doutor Manuel, aonde que os partidos perderam a consciência política? Porque essa anestesia é falta de consciência política? É falta total de consciência política. A ditadura desmontou, né? Porque aquele período negro da ditadura, eles desorganizaram a sociedade.
tem um fator aí que eu acho importantíssimo, que foi a maior descoberta da humanidade, que foi a internet. A internet desenvolvida, ela, claro, o sistema logo viu que era uma ferramenta espetacular. E usaram, como hoje nós temos liberdade de usar a internet total. Mas nós não temos estrutura, nós não temos organização, não temos dinheiro. E eles também já fizeram e tomaram conta com essa fábula de recursos que dominam o mundo. E a internet alienou. Ela aliena. Tu vê que hoje, aqui, quando privatizaram iniciaram a privatização da Petrobras, depois da Eletrobras, eu fiz uma convocação para ir para a rua protestar. Então, o mínimo que você pode fazer é ir para a rua protestar. Não foi um. A juventude está toda ali hoje naquele. Não, ninguém mais lê nada. Nós criamos lá, nós temos lá o centro de memória que tu dirige, então a nossa biblioteca virtual. É uma tentativa de ver se eles conseguem ler alguma coisa. Porque se não ler, não aprende. Por inspiração divina que vai aprender. Tem que ler, tem que debater, tem que organizar. Porque a organização cria grupos de debates, desenvolve conhecimento, forma militantes. Então, acabou-se de ver que hoje a própria abertura, ela foi resultado de uma luta enorme da população, dos trabalhadores, da juventude. Mas quem é que fez a abertura? Luiz Guimarães, Tancredo Neves, pertenciam ao PSD, apoiaram a ditadura. Ulisses, Tancredo apoiaram a ditadura, apoiaram o golpe. E depois fizeram um acordo com o Castelo Branco, que foi eleito presidente pela Câmara, de que não caçaria o Juscelino. Não cumpriram o acordo, caçaram o Juscelino. O Juscelino votou no Castelo. Votou no Castelo. Caçou o Juscelino, caçou o Lacerda, aquela cambada toda. E aí que eles se rebelaram, vieram por MDB. E tomaram conta do MDB. O senhor é um dos fundadores do MDB, fundei, né? Porque claro, só existia dois partidos, né? Nós fundamos o MDB, que era só constituído de antigos trabalhistas, só. Na Câmara Federal, até a metade da bancada aderiu à ditadura. Chamávamos-se dentro daquela época, na bancada, eram chamados de bigorrilhos. Bigorrilhos? Então já desiste, é o centrão ainda, é o centrão da vida de hoje. Então, o que restou no PTB, a gente organizou o MDB, né, que realmente... Agora, o senhor sofreu a segunda cassação como deputado agora, né? Como é que foi essa cassação, doutor Manuel? Não, quer dizer, foi dado o golpe do AI-5, mais um golpe em cima do golpe, eles tinham que alimentar a fogueira, né? Tinham que manter acesa aquela, para ela queimar e arder ali. E aí estabeleceram cassações. Cassaram todo mundo, muita gente. E nós estávamos aqui na Assembleia também, Santa Catarina não podia ficar de fora. E eu tinha aquela vinculação com os trabalhadores do sul do estado. E eu fiz uma grande campanha também, porque nós tínhamos ali a cidade de Lauro Miller, que era a terra dominada pelos Catão, herdeiros do Henrique Lage. Herdeiros não, deram um golpe no Henrique Lage, porque o Henrique Lage até hoje o inventário não acabou. E quem administrava por o Henrique Lage era o Catão. E os Catão subiram e ganharam, ficaram donos, né? Porque aquela área toda ali até pouco tempo não tinha domínio, porque aquilo ali o Conde deu e recebeu doação quando casou, aquela área toda ali, depois de Bituba para baixo. Então era posse empossada. E eles lá, na época, foi criado o Fundo de Garantia, que acabava com a efetividade, né? Lá na mina, baixar a mina, tirar o carvão, aqueles trabalhadores que eram líderes trabalhadores não queriam assinar e não deixavam os caras lá descer para influenciar os outros. E os mantinham durante o período do trabalho, aquele horário de trabalho,
dentro de uma casa onde estavam junto com eles os dinamite, todo aquele material explosivo para tirar o carvão. O Correio do Povo de Porto Alegre, que era o maior jornal do Sul, soube e mandou uma equipe de jornalistas para fazer uma reportagem sobre isso. Foram lá, chegaram lá, quando eles descobriram que eles tinham uma polícia particular no grupo. Quando eles descobriram isso, mandaram prender os caras. Os caras fugiram. Os caras andaram no meio do mato de Lauro Miller até o sangue deve estar uns 20, 30 quilômetros, pelo meio do mato. Aí foram embora. A manchete todo dia do Correio do Povo era sobre isso. Trabalhadores confinados, presos junto com explosivos, não sei o que, aquela coisa toda, e me procuraram na Assembleia. E eu denunciei na Assembleia. Isso pode ter sido uma das razões, porque não tinha processo regular. Não instauravam processo, não era ouvido, não era nada. Eles se reuniam lá, tinha uma lista de nomes, liam e... Pronto, acabou. Então, até demorou um mês, pouco, já estava até meio remorseado, vamos nos caçar. O senhor já esperava, né? Sim, porque senão também eu me desmoralizava, né? A cassação para nós era um diploma, né? Agora, existia, né, nessa época, existia uma certa reação na opinião pública conservadora e tal, né? Que apoiava o golpe, que não entendia, disputa. Como é que o senhor sofreu a reação social por ser caçado, por ser apontado como comunista? Como é que era o dia a dia do Dr. Manuel, do senhor e da família do senhor? Porque sofreram muito com isso, não, Dr. Manuel? Eles convenceram a opinião pública de que nós éramos comunistas, com a agravante que nós comíamos crianças. Essa classe média aí, essa elite. Tanto que fizeram um movimento na época, os maiores até hoje, que foi a Marcha de Deus pela Família. Essa burguesia toda foi para a rua. E tinha uma campanha que nós tínhamos ouro para o bem do Brasil para pagar as nossas dívidas. Então ela chegava lá na praça, tinha uns sacos enormes, tiravam anéis brilhantes, tiravam os colares, tudo e botavam dentro do saco. Foi uma comoção, né? Nacional. Então havia muita... O que aconteceu agora, né? Demonizaram também o PT, né? Embora o PT também errou muito, né? Porque muitos cometeram vários erros. Mas e nós vivíamos. Eu na época era estudante, nada disso me abalava. Eu andava, eu corria, né? Mas nunca me abalou. Nós estávamos na fase de organização de uma campanha, 60 primeiro é de 65 para governador, então era no mato andando, organizando partido, organizando diretório. Naquele tempo andava-se de jipe, não comia o dia inteiro, quando chegava um companheiro à noite, a casa dele tinha peixe lá, comia peixe com o companheiro. Fazíamos reuniões lá, botava um cacho de banana no meio, todo mundo comia banana. Havia ainda, hoje não existe, quer dizer, as pessoas não têm nenhum parâmetro do que é hoje como que era. Mas a família sofria também, né, Dr. Manuel? Claro, havia. O senhor já era casado em 66? Em 66 eu já era casado. Mas eu nunca me... Eu nunca fui sectário. Eu sou revolucionário, mas nunca sectarizei. O sectarismo a extrema-direita e o sectarismo não tem diferença. Perde a razão, Você tem que ter consciência política, né? Para formação política, pregar, converter. Então eu convivia bem com todo mundo, eu tinha uma relação pessoal, sempre tive, como continuo hoje a ter, com
participação de todos os setores da sociedade e adquirido o respeito, né, também pela coerência, pela defesa intransigente dos tipos. Eu nunca senti... Olha, eu fui demitido, eu era auditor fiscal, fui demitido, tudo, coisas assim absurdas lá. A minha mãe era analfabeta. E aí foram na casa dela, eles disseram, queima, bota fora esses livros aí, maneca, porque senão vier aqui, fizeram um bolso lá e queimaram os livros que eu tinha. Era um terrorismo, né? Havia um terrorismo. As pessoas mais simples se apavoravam, né? Vão matar, vão fazer, vão ver. Eu nunca tive preocupação. Se morresse, era resultado das minhas posições. Eu não transigia naquilo que eu defendo. Até hoje não transijo, né? Acho um absurdo o que está acontecendo. E triste, né? Porque essa alienação não tem resistência a nada. Acabaram com o Ministério do Trabalho, com a legislação trabalhista. Estão acabando com as resoluções do Ministério do Trabalho que regulavam o trabalho. E onde é que estão as centrais? Onde é que está o trabalhador? E votaram, a maioria da gente votou no Bolsonaro, aqui ele fez 70 e poucos por cento. Então, eu tenho sentido de culpa também. Porque nós se auto-intitulamos representando o povo. Nós não somos representantes do povo. Nós temos como tarefas, porque saímos de baixo e atingimos uma posição, que a nossa tarefa era resgatar os que estavam lá, como? Organizando e politizando. Agora, a politização, a política é feita de símbolos, né, doutor Manuel? Getúlio passou o bastão da história para o Jango. E o trabalhismo, o Brizola depois assumiu o trabalhismo. O Jango morreu no exílio. Como é que o senhor recebeu a notícia da morte do Jango no exílio, doutor Manuel? Porque o senhor era do PTB, né? É claro que triste, né? Um momento triste, um episódio que nos consternava, né? E fazer o que a gente... o que nós tínhamos que honrá-lo era manter as posições, né? Tentar fortalecer, tentar fazer real aquilo que ele defendia. Agora, após isso, o trabalhismo ele dá um salto, né, no encontro de Lisboa. O senhor foi impedido de ir para o encontro de Lisboa, né? Como é que é essa história? O senhor não deixaram o senhor ir para Lisboa, doutor Manuel? Mas eu tenho ainda aqui a passagem. O senhor tem a passagem, né? Eu tinha que fazer o passaporte, né? E tinha que ter o documento dos militares, eles tinham que dar um documento para a gente poder fazer o passaporte. E negaram. E eu fui impedido de viajar para Lisboa. Aí o Brizola volta ao Brasil. Tem a briga do PTB, né, doutor Manuel? O senhor brizolista desde a época do Grupo dos 11, da campanha da legalidade, né? O Brizola voltando para o Brasil, renasce a esperança do trabalho. Como é que o senhor viu a chegada do Brizola ao Brasil, esse novo momento de reconstrução democrática do Brasil, doutor Manuel? Claro, foi um grande movimento, né? Um grande momento. O Brizola voltou mais prestigiado politicamente, mais forte do que quando foi expulso, foi caçado, foi exilado. E nós fomos esperá-lo lá em São Borja, multidão lá, e já pensando em reconstruir o trabalhismo no Brasil. Mas o golpe dado pelo Golbery, né, que foi lá pela porta dos fundos, porque o tribunal já era, como até hoje são deles, mas já era mais deles ainda, porque eles é que nomearam todo mundo, né? E ele foi pelas portas dos fundos e registrou o PTB, e pela legislação brasileira, o primeiro que pede é aprovado. E nós ficamos na porta do tribunal, acho que um mês. Não foi ingenuidade isso, doutor Manuel? É sonho, né? Talvez ingenuidade também, né? Chegamos lá, já estava registrado o PTB.
Aí houve aquela comoção toda, né, Brizola. E aí pensamos lá nos reunir no Rio para fundar outro partido. O Dotel representava nesse trabalhismo o Jango, né? Ele era muito amigo do Jango. Representou inclusive o Jango na Frente Ampla, né, que criaram ali. Então o Dotel e o Brizola eram duas figuras mais importantes do trabalhismo. Quadros espetaculares, né? Aquele pessoal do Conde de Tuvalu, que tinha gente ali, eram as melhores figuras políticas do país da época. Então, muita reunião na casa do Dotel, no apartamento dele, no apartamento do Bocaiúva Cunha. Então eram diárias. E eu participava na medida que eu era muito ligado ao Dotel. Né? Então eu estava ali. E foram discutido aqui, discutido ali. E chegou-se à conclusão de várias propostas, vários nomes. Teve muita confusão para escolher o nome do partido? Houve muitas propostas, propostas. Tinha que ter trabalhismo, né? E o democrático, até o Brizola, uma vez em conversa com o Cardeal Arnes, de São Paulo, o Cardeal sugeriu o Brizola de botar o democrático. Tem muita gente que diverge isso, que o senhor está me confirmando uma informação que é muito interessante. Foi então o Dom Paulo Evaristo que pediu para o Brizola colocar o democrático? Sugeriu, né? Olha, conversado, né? Da conversa assim, né? Surgiu essa... E aí saiu o Partido Democrata Trabalhista, e aí, mas não dizia nada, né? Na época, né? Partido Democrata Trabalhista. E aí a gente perdeu mais gente aí, porque quando viram que o PTB era uma sigla eleitoralmente muito pesada, né? Forte. E com a perda da sigla, teve muita gente que demandou. Já tínhamos que demandar em 64. E depois, com a criação do PDT, muita gente também demandou. Não tinha nenhum compromisso político, ideológico. O senhor foi da primeira comissão de Santa Catarina? Eu fui o Dotel presidente, eu fui, acho que, secretário, não sei o quê. E eu fui secretário de Organização Nacional. Não era uma secretaria E aí começamos a correr. Eu fiquei lá no Rio muito tempo, porque eu fui... O Dotel quando era o vice-presidente e assumi quando o Brizola assumiu o governo. Mas nesse primeiro período eu é que fazia o carregar mala. Aquele episódio que me nomearam, um deputado federal me nomeou presidente dos Correios, que eu era carregador de mala do Brizola. Mas aí saía correio, eu fiz mais de 1000 viagens pelo Brasil. Pedido, chamava reunião, vai lá, tal, vai lá. Eu fundei em alguns estados todos os diretórios municipais. O Rondônia, por exemplo, que tinha 12 ou 13 municípios na época. Eu saía correndo, organizando reuniões. E veio a eleição do Brizola, aquela coisa toda. Né? Então, doutor Manuel, a eleição do Brizola ao governo do Rio, né? Porque é inusitado, né? Ele vem do exílio, né? Como é que foi essa decisão dele concorrer ao governo? Porque no começo ele... Quando ele chegou em São Borja, estava lá o senador Pedro Simo, com um grupo muito ligado ao Partidão, que defendia a não filiação dele no PTB, porque ele não ia ter chance no PTB, com o Brizola lá no Rio Grande do Sul. E aí, as conversações que levaram o Brizola queria recomeçar por onde ele teria saído. Ele saiu deputado federal mais votado do Brasil, do Rio de Janeiro. E, para não também criar um problema no Rio Grande do Sul, ele foi recomeçar pelo Rio de Janeiro. É uma memória trabalhista muito forte. Ele foi para lá, ninguém entendia, ninguém entendia, mas ele foi para lá com a convicção de que a memória seria resgatada. E
E começou aquele trabalho lá de andar. Ele começou na campanha com 2, 3%. Ninguém acreditava nessa eleição. Ninguém acreditava na eleição dele. E ele disse que ia ganhar. Né? E acabou ganhando, apesar do golpe Da Proconsult. Da Proconsult, que se não tivesse sido descoberto, ele não tinha ganho. Tinha roubado no computador. Daí as confianças dele, com razão, da urna eletrônica. O senhor, esse primeiro governo do Brizola, trabalhou no Banerj? Não, no primeiro governo do Brizola eu fiquei aqui no partido, fiquei no Partido Nacional e fiquei também aqui, porque eu fui candidato a governador, porque em 70, eu acho, tem um desses que nós tínhamos um trânsito de barreira, que era 2,5%. Os partidos que não cumprissem aquela cláusula. Em 9 estados brasileiros, no mínimo, acabavam. Então, o partido lançou candidato em tudo quanto é canto, para tentar fazer a cláusula, cumprir a cláusula de barreira. Mas aí eu fui do Banerj no segundo governo. Fui do Banerj no segundo, porque o Brizola, eu tinha sido indicado para ser presidente da Eletrosul aqui. Havia uma empresa da qual o Rio Grande do Sul fazia parte, e cabia a cada governo nomear o presidente do período. Quando você se elegeu, coube a ele indicar o presidente. Eu fui indicado presidente da Eletrosul. O governador da época, que o Rio Suplano me vetou pela minha ligação com o Brizola. O presidente da República, que era o Casal de Marajá, o Collor. Aí, poxa, o ministro da Justiça, se está na lei, ele tem que cumprir. Aí estava aí aquela discussão, o Brizola soube e me chamou. Mas não fica naquilo lá, não fica bem daquela terra lá. Vem para cá que eu vou te nomear no banco. Vou dar uma resposta para ele. Aí eu fui para lá, ele me nomeou, fiquei lá. E aí se elegeu, né? Bem, se elegeu. Agora, o mandato do Brizola, o primeiro mandato do Brizola, governador do Rio, teve a grande revolução do CIEP, Sambório. Foi um governo muito polêmico por causa da briga com a Rede Globo, mas também era um governo que projetava o Brizola para finalmente chegar à presidência da República em 89. Claro. Né? E o partido foi todo construído nesse objetivo. Como é que foi a construção até chegar em 89 e como é que foi a campanha de 89, Sr. Ronaldo? Nós tínhamos a campanha de 89, ela foi uma campanha muito complexa. Porque nós não tínhamos partido, né, para eleger o Brizola era maior do que o partido. Era ele. Era o Brizola que tinha o prestígio. E tem brizolista de todo aspecto. Tem da direita, da esquerda. E teve muitos senadores, deputados que apoiaram o Brizola que não era o nosso. O Rio Grande do Norte foi aquela família lá eles mandaram no Estado sempre lá, ele era senador, e acabou nomeado presidente do partido por causa da eleição do Brizola. Então nós tínhamos em vários estados gente que não tinha nada a ver com o trabalhismo, muito menos com o socialismo. Mas era sem aliança você não ganha eleição. Então a eleição aconteceu, a campanha, aquele que foi o coordenador da campanha do Lula, que foi depois ministro da Saúde, deu aquela crise das bicicletas, era deputado do Paraná, eu tenho memória também. Esse cara escreveu um livro, ele coordenou a campanha, escreveu um livro, e no livro ele diz que organizaram 500 núcleos de base do PT no Nordeste para fortalecer o Lula. Porque eles tinham pesquisa que ele só ganhava do Lula, perdia para o Brizola, Franco Montoro, então, todos aqueles caras que estavam ali candidatos, ele perdia, mas só ganhava do Lula. Então tinha que levar o Lula para o segundo turno. Então foi toda essa soma
A nossa campanha foi feita muito, como o Brizola, considerado vitorioso, criaram-se vários grupos de apoio, movimentos, que no fim acabavam se contrapondo. Né? Agora, a escolha do vice do Brizola em Tito, como é que foi isso, Turma? Porque existia a possibilidade do Odemarzinho, de São Paulo, que tinha um partido bem organizado em São Paulo, se o vice... garantiria talvez a eleição do Brizola, porque o Odemarzinho tinha voto lá em São Paulo. Né? Mas aí o Brizola tinha convidado o Lira para ser candidato. E ali houve uma ameaça interna de querendo lançar outro candidato. Mas o Brizola era um homem muito correto, um homem, olha, não vai existir mais no mundo um homem correto, sério, firme nas suas posições do que o Brizola. Eu convivi com ele pessoalmente mais de 20 anos. Eu o tinha como uma figura no altar, né? Porque era um homem impressionante. Aí ele, como é que eu vou tirar o Lira? Eu convidei o Lira não se dispunha, né? por vontade própria de sair. Tanto que chegou a Convenção Nacional em Brasília, nós abrimos a convenção às 9 horas, às 5 horas não tinha ainda funcionado, porque o pessoal resistindo, né? E lançaram a candidatura do Caó. O Caó ia ganhar do Lira. Né? Claro. Então, a convenção ficou parada lá. Suspensa a convenção. E o Lira desapareceu. Ninguém achava mais o Lira. Até que chegou às 5, 6 horas, aí não, tem que fechar essa convenção. Então aí, claro que o Brizola, ninguém ia votar contra o Brizola. Né? E aí, acabou o Lira saindo candidato. E, do ponto de vista de agregação de forças, não houve. Tem muita gente, doutor Manuel, que fala que aquela eleição deu problema em Minas na contagem de votos, o que impossibilitou o Brizola de chegar ao segundo turno. A senhora acredita nisso? Tudo você pode acreditar, porque naquele tempo não tinha era um voto... Papel. Esse você bota para onde quer. Depende do juiz eleitoral do município. Combinado ali com os escrutinadores, que é a maioria deles. Né? Porque a diferença para o Lula foi muito pouca, né? Isso eu vi. Foi muito pouca. Muito pouca. Então, houve todo um processo, uma construção, para não deixar o Brizola chegar. O que, aliás, é difícil no Brasil se eleger presidente sempre contra os banqueiros e contra o... Não elege, né, também. Porque eles são os chefes dos dominadores. Né? Então, porque eles não têm princípios nenhum, eles são capitalistas de acúmulo de fortunas, de juros, e egoístas. Né? Agora, foi o grande momento do Brizola, né? Depois ele não teve mais... Claro. Por isso que essa aliança com esses setores aí foi feita, porque era a última chance. Né? Se o Brizola tivesse ganho a presidência da República, o Brasil era outro. O senhor falou que o senhor tinha um Brizola no altar, né? E conviveu, o senhor foi assessor direto do Brizola, homem de confiança. Quem é um homem Leonel Brizola, doutor Manuel? Ele é um homem fiel às suas origens. Morreu rebelde. Só tinha um compromisso, né? Buscar o povão lá embaixo. E só tinha um caminho, a educação. Por isso que a vida dele foi toda dedicada à educação. Como governador do Rio Grande do Sul,
fez 6.000 e poucos CIEPs. E lá ele construiu os 404 CIEPs do Rio de Janeiro, cada um 1.000 alunos. E botava uma unidade de crianças na escola que, das 6 da manhã às 6 da tarde, recebia todo tipo de informação, todos os setores. Tinha piscina, tinha esporte, tinha medicina, tinha dentista, tinha tudo. E, fim dos governos deles, fecharam os CIEPs e essas crianças foram para a rua. Aprender o que na rua. Isso que estão vivendo hoje aí. E o Darcy tinha um discurso, né? Se nós não fizer escola, quem não fizer o Brasil não fizer escola, daqui a pouco tem que fazer cadeia. É um homem íntegro, um homem que nunca fez concessões. Ele era na defesa dos princípios intransigentes. Dialogava muito. Ah, porque o Brizola manda. O Brizola dialogava e ouvia muito. Qual a decisão importante que ele fosse tomar, ele consultava. Eu tinha 10 pessoas que ele, Maneca, fala para fulano, o que ele acha disso. Eu ouvia muito. Mas depois de tomar uma posição, ele era um guerreiro, um revolucionário, não fazia concessão, porque ele acreditava naquilo. Não implicava em sacrifício, o homem que sofreu muito, né? Ele foi perseguido, a família foi perseguida. Né? Foi tudo, toda a vida criando, tentando desconstruir. E tem desconstruído. Se o Brizola tivesse sido presidente, Manuel, além da revolução da educação, o que seria do Brasil? O que o senhor imagina o Brasil se o Brizola... Primeira coisa, o Brizola teria feito um grande pacto nacional. Teria chamado para uma grande reunião os banqueiros, os empresários, os grandes produtores rurais, a sociedade brasileira, essa soma, os trabalhadores, a agricultura familiar, a economia solidária, teria chamado todas essas representações e construído uma proposta de desenvolvimento nacional. O Brizola ia unir o Brasil. Unir o Brasil. O Brizola nunca, como ele dizia sempre, eu não sei por que essa gente me odeia tanto, eu nunca fiz mal a ninguém. Os governos do Brizola se elegeu governador numa aliança com o PRP, né? Que era o Partido Clínico. Ele foi no governo do Rio, aliado lá, tinham lá na Assembleia apoios de outros partidos. Ele nunca foi sectário, ele foi radical, rebelde contra a injustiça. Então teria sido um governo de... Porque isso aqui, se pegar um homem que mande... Essa proposta do Ciro que está aí, é a proposta que tem como principal dificuldade de ganhar a eleição reformas estruturais. E tributar os milionários. Porque eu tenho R$1 bilhão. O que é que me custa dar 100 milhões por ano para o povo? Os caras, pelo contrário, essa pandemia que nós sofremos, eles dobraram ou triplicaram as suas fortunas. Muito egoísmo, né? Isso não é egoísmo, isso é banitismo, né? Anticristão, né? Se dizem cristão, esses caras. Cristo foi o primeiro mártir, né? A defesa da soberania do povo palestino, que na época enfrentava a dominação de Roma, né? Que era o imperialismo da época. Então, Manuel, o Brizola falece e as manchetes dos jornais é que ia acabar o PDT. E aí vem o Lupe, que já o Brizola mesmo escolheu, era uma das pessoas também muito próximas do Brizola. Como é que foi essa ascensão do Lupe à presidência do PDT e esse primeiro momento sem agora o grande líder Brizola? O Brizola tinha no Lula um grande companheiro e ele falava, vamos preparar o Lupe para assumir a direção nacional do partido. E foi trabalhado e veio aquilo que achávamos que ele fosse eterno, né? Morreu e
a manchete era essa, o PDT seria enterrado junto com o Brizola. Nós ficamos com uma bancada pequena, acho que tinha 8, 9 deputados federais, perdendo. Então, era uma tarefa hercúlea, mas tinha o grande, não éramos nós, era o trabalhismo, que tinha uma memória espetacular no Brasil. Né? Então, o Lupe assumiu como vice-presidente a presidência do partido, era secretário-geral, e tratamos de procurar viver aquele momento difícil, mas construir o partido. Nós achamos, por exemplo, que vamos velar um dia lá no Palácio, foram 4, 5 dias, não dá para tirar. E ficou gente na fila que não pôde ver o Brizola lá no velório. Fomos para o Rio Grande do Sul, mais 2, 3 dias daquela comoção toda. E, enterrado lá em São Borja, voltamos para o Rio e tratamos logo de cuidar da organização. Né? A bancada do Senado pediu uma reunião na semana seguinte, foram lá e achavam que eles deviam assumir a direção do partido. E nós contestamos e temos mandato, né, o vice-presidente assume naturalmente a presidência, e o Lupe assumiu e começamos aí, ele começou um trabalho muito vigoroso, porque deve-se muito ao Lupe hoje. Porque se não fosse o Lupe é um cara muito corajoso também. A maior virtude do Brizola era a coragem pessoal. Porque se não tiver coragem pessoal, a pressão, a tentativa de todas as formas de destruir, de desconstruir, não consegue esperar. E o Lupe teve essa coragem, que até hoje o PDT está aí, vivendo muito a coragem pessoal, o trabalho, né, por ele, a defesa dos postulados do PDT. E assim começou a correr, trabalhar, corremos barbaridade, né? E o partido, já na eleição seguinte, melhorou, elegeu uma bancada maior. E está aí, é um partido que vai sair desta eleição como o principal partido do campo popular, o único que não se misturou. O senhor acha que o grande mérito do Lupe é não ter permitido que o PDT fosse para a direita? Claro, isso aí ninguém imaginava que fosse, né? Embora o partido tivesse perdido muito a sua identidade ideológica por ações de pessoas que não tinham nada a ver com a gente, né? Mas ali foi mantida a coerência política, por isso que tem que ter coragem, né, para fazer isso, e ele teve essa coragem cívica de defender. E está aí, mantendo, né, contra tudo e todos, porque tu não imagina, nós somos o patinho feio da política brasileira. Porque o PDT é o único partido desse que não se quebra, que se dobra e que se submete a... Né? E isso é mérito dele agora. Agora, o PDT, Dr. Manuel, o Lula começa a fazer algumas reformas, e uma delas é a reforma da Previdência, que não era a nossa reforma. E o PT sempre quis que a gente participasse do governo. E a contrapartida para a gente entrar no governo foi que parasse aquela reforma que tirava o direito dos trabalhadores. Né? E o Lula atendeu, e o Lula foi ser ministro do Trabalho, depois foi o Carlito, e depois o senhor ministro do Trabalho. Né? O senhor foi ministro no governo Dilma, né? Um ano e pouco no primeiro governo dela, e mais um ano e pouco, acho. O senhor, Segundo. vereador, deputado cassado, fundador do PDT, chega ao Ministério do Trabalho, o Ministério que foi do Jango. Teve uns grandes... Como é que o senhor via o Ministério do Trabalho e qual que era a sua principal tarefa naquele momento que o senhor assume o Ministério do Trabalho? Claro que para mim é uma honraria, né, que seria inatingível por mim mesmo, quer dizer, não era uma liderança nacional, era de um Estado desimportante dentro desse tamanho, né? E para mim foi uma honraria
inimaginável, né? O Lupe foi fundamental nisso. Assumi o ministério cheio de ser ministro do Trabalho, que é nosso instrumento, né, de luta a vida toda para garantir direitos. Né? Porque o Ministério do Trabalho, embora seja atender ao Brasil, então incorpora empregado, empregador, todo mundo, mas sempre ele está lá, ele existe para ficar do lado do mais fraco, porque senão perde todas. Né? Então eu fui para lá cheio de gás, cheio de vontade, e procurei, eu tinha como intenção, eu acho que nós tínhamos que fazer uma reforma trabalhista. O mundo é outro, né? As relações, os instrumentos tecnológicos que estão aí hoje, você é tudo diferente. Então fazer uma reforma, e tinha muita coisa do Ministério do Trabalho que também estavam já superadas. Né? Antigas, tinham que ser renovadas para fortalecer a luta dos trabalhadores, instrumentalizar mais os trabalhadores. Então eu tinha a ideia, chamado todas as centrais, para a gente discutir uma proposta de reforma trabalhista. Mas não consegui inteiramente fazer isso. Então lá dentro eu modernizei o Ministério, informatizei todo o Ministério. Lá a carteira de trabalho tinha lugar que demorava 3 meses para dar para o trabalhador. O trabalhador arrumava um emprego, até que ele fosse conseguir a carteira, eu já tinha 3, 4, 5 empregados no lugar dele. Então eu fiz a carteira online, tudo em online, tudo. Modernizei, informatizei o Ministério e procuramos fazer. Na época tinha o menor índice de desemprego, 4,2%. E todos os acordos entre trabalhadores e empregadores, elas eram feitos acima da inflação. Nunca a inflação apenas, sempre acima da inflação. Um pleno emprego, tudo aquilo. Eu queria a Universidade do Trabalhador para permitir, através dessas ferramentas modernas, a formação, né, capacitação e aperfeiçoamento, né, porque na medida que o trabalhador também se aperfeiçoa e melhore as condições de conhecimento, melhora o salário. Né, e procuramos adequar e dar condições físicas nos estádios de funcionar o Ministério do Trabalho, com reformas. Demos grande ênfase lá tem um departamento da juventude, né? Jovem trabalhador. Ampliamos, triplicamos o número de jovens envolvidos. E muita força a economia solidária. A economia solidária, ela é uma maneira de você organizar, pega 3, 4 pessoas, famílias, que individualmente não têm condições de fazer nada. As 3 elegem lá uma produção de uma vocação regional lá, do produto lá, e ela vai se organizar, vai ter financiamento, todo o apoio, toda a orientação, que é a base do cooperativismo. O exemplo do cooperativismo é Santa Catarina. Todas essas grandes empresas do campo na área de agricultura ou de produção de carnes, é tudo base cooperativa. Muitas cooperativas ainda. Dessas grandes empresas aí, das maiores que exportam, são cooperativas. Nós temos aqui mais de 1,5 milhão de cooperativados. A cooperativa é uma forma socialista de organização. Então, a economia solidária incorporou milhões, né, que começaram a crescer. Daqui a pouco eram microempresários já, industrial, comerciário. Então, foi um período de muita agitação. A presidenta Dilma deu todo o apoio, todas as solicitações que ela deu, muitas foram cumpridas, e conversando com ela perguntava como é que estava. O presidente, alguma coisa não foi, né, cumprida. Ela chamava a atenção, uma mulher íntegra, uma mulher que jamais pensaria em fazer um ato mal feito. Então, ela foi caçada por quê?
Ela, inclusive, não foi condenada, né? Ela podia, tanto que foi candidata, né? Ela não sofreu nenhuma condenação. Foi um golpe. O senhor sai do Ministério, né, e volta para a Fundação Leonel Brizola, que tem a universidade, tem o Centro de Memória. Qual a visão que o senhor tem da Fundação Leonel Brizola, doutor Manuel? A fundação é a ferramenta que pode salvar o PDT. Nós somos um partido ideológico, um partido de esquerda, socialista, democrático. E ele só sobrevive com quadros. Porque são ideias, são propostas. Sem quadros acaba. E dentro desse modelo que está aí, ou você ter muita organização, ou muito dinheiro. Nós não temos dinheiro, nós formamos hoje uma parte mais fraca da economia e assim, uma vontade com relação ao trabalhismo. Do outro lado tem tudo. Eles não precisam fazer diretório, eles têm diretório. O diretório deles é a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Associação Comercial. É isso que eles têm o domínio, né, de todo o controle social do país. Então, se nós não organizar através daquilo que o Brizola propõe, núcleo de base, através do núcleo politizar, criar quadros capazes de debater e disputar, qual é o nosso futuro? Então, infelizmente, há ainda muita... Nós perdemos, como eu disse, muita identidade. Então, eu estou lá, eu vou fazer até o fim da minha vida, tentar. A fundação avançou, né? Tem lá o Centro de Memória que tu dirige. É o partido que mais tem documentos, né? Memória, é nós. Uma memória boa, né? Boa, bonita. Criamos agora a biblioteca virtual para ver se essa gente lê alguma coisa. Se o cara está no partido, lê o nosso manifesto e o nosso programa, já ele consegue, ele vai entender. Mas tem que ler. Tem que ler. E que tem lá a universidade, Leonel Brizola, tem lá disponível, agora vai ter quase 30 cursos disponíveis. Tem o Enem, que oferece cursos gratuitos para essa juventude que está aí, que sem Enem é difícil eles ingressarem na universidade. Já tem mais de 3 milhões, 4 milhões de jovens no Brasil. E tem cursos de formação política, né? Cursos para os candidatos, tem tudo lá. Agora precisa acessar para... E tem lá toda aquela Secretaria de Núcleo de Base, de Comunicação, e a Rádio Legalidade, que agora estamos fazendo uma nova rádio, usando as tecnologias mais avançadas que tem, porque a rádio ainda vai ser o grande instrumento de comunicação. Vai acabar a rádio com televisão, com a internet, pelo contrário. A rádio vai ser um grande instrumento de comunicação mundial, ainda vai ser a rádio. Então a rádio é uma ferramenta que já alguns estados também já instalaram, através da qual a gente vai fazer debates. Então tem tudo, nós temos as ferramentas todas. Agora, nós temos que usá-las. Né? Eles usam muito bem. Né? Mas nós podemos usá-las igual a eles. Agora, doutor Manuel, o partido às vezes é um pouco distante da fundação, não digo a nível nacional, alguns estados e tal. Como é que faz para juntar? Me ensina. Olha o que tem se tentado. Nós temos direções estaduais que não tem nada a ver com o PDT. Né? Então não quer também organizar, porque a organização exige, vem cobrança depois. Né? Então nós criamos aí uma resolução importante que empodera os núcleos de base. Porque se não empoderar, está aí a luta das mulheres. E as lutas de todos esses movimentos aí, vocês não se organizarem, não adianta. O homem não vai liberar a mulher. Nós somos um Estado preconceituoso, machista, que elas é que têm que se organizar, os negros têm que se organizar. Os negros são escravos, o Brasil é escravagista desde que foi fundado, inventado. Então, tem que criar esses grupos que... Então, como está fazendo empoderamento, por exemplo, o
município, no grupo lá do município, do diretório municipal, se o cara organizar tantos núcleos de base, ele vai fazer parte da executiva municipal. Depois, esses vão participar da executiva estadual. Porque você vai empoderando, se não empoderar, não adianta. Você chega aí, trabalha, carrega a bandeira, chega na eleição, maneca, não, vamos apoiar o João. Se não tiver empoderamento, não vai ter decisão, eles não vão participar das deliberações do partido. Então, o empoderamento é fundamental. Agora, doutor Manuel, o senhor é um privilegiado porque teve a oportunidade de conviver com grandes nomes, né? Brizola, Doutel, Alceu Colares, né? Darcy. Desses, né? Tirando o Brizola, porque o Brizola não serve, os três que mais lhe impressionou, doutor Manuel? O Doutel, que foi uma figura excepcional, hoje quase ninguém conhece, mas o Doutel foi líder do governo Jango, líder de vários governos, brilhante, considerado até hoje o maior orador que apareceu na Câmara Federal. Começou lá desde, ele era o maior jornalista do Rio de Janeiro. Ele tinha uma página lá no O Dia, que era o mais importante da época, e depois o Getúlio, quando o Jango foi para o Rio, chamou ele, acompanha o Jango, porque o Jango não conhece o Rio ainda. E de lá para cá viveu esses anos todos ao lado, moraram juntos. E era impressionante. O Garcia é um gênio, né? O Garcia era fora da casinha. Né? Ele era outro, surpreendia a cada momento. Né? E um homem que tem o reconhecimento mundial. Né? O Brizola é considerado pelo exterior, em outros países, como os maiores antropologistas do mundo. Aqui ninguém sabe que ele é antropologista. Conviveu lá com os índios. Enfim, criou a Universidade de Brasília, para quê? Para criar. Criou o CIEP junto com o Brizola, tudo dentro do projeto de capacitar, resgatar, né, esse mundo enorme que está aí excluído, porque só através da educação, do conhecimento é que chegaria. Bom, o Alceu Colares, que é uma figura excepcional, né, que é um homem que também sofreu todo o processo de preconceito, né, chegou a ser governador. Nós tínhamos figuras excepcionais aí, até a reunião de Lisboa, depois, os melhores quadros. Julião. Porque a memória agora não me traz, porque ficando velho, vai esquecendo. Mas nós tínhamos os melhores quadros do Brasil. Melhores quadros. Então eu convivi com essa gente toda. Tentei aprender. Fui aluno de todos eles. Mas o que me dá essa certeza, essa convicção e essa firmeza que eu tenho hoje, né, e a convicção é porque eu tive toda essa gente. Como é que eu ia mudar? Como é que eu ia fazer alguma coisa mal feita quando o Brizola era meu grande líder? Não tinha. Isso não me deixa. Então, até a minha família, meus filhos já, papai, faz casa, e já não. Meu filho, eu quero morrer nisso aí. Né, tentando sempre com sonhos, tem que sonhar, porque os sonhos não ficam velhos. Para a gente poder dar o que puder para ainda avançar mais ainda. Isso muda, né? O mundo vive de ondas, né? A onda da direita acabou. O último eleito foi esse cara aí. O último nos Estados Unidos foi o Trump. Agora acabou a onda da direita, que veio desde a queda do Muro de Berlim, no fim da União Soviética, e uma campanha mundial, né, contra a esquerda. E a esquerda não soube se atualizar. Nós temos que, a esquerda perdeu o tempo. Né? Nós temos que ser vanguarda. O trabalhismo é vanguarda, sempre muito. Né? Nós estamos aí com novas tecnologias que são a favor da modernização. Agora, como é que esse povo aí que está aí na exclusão, nas ocupações, nas favelas,
daqui a 10 anos vai trabalhar onde? Porque será todo tecnológico. Né? Vai aumentar o número de excluídos no mundo. Os 100 homens mais ricos do mundo, há 3 anos, se reuniram, né? E constataram que vamos ter, em 2028, não sei quanto, bilhões a mais de excluídos. E criaram uma Bolsa Família para distribuir o mundo todo em 30. Medo dessa gente se rebelar. Então é uma coisa que... E o Brasil vai um dia se encontrar aí, porque não é possível uma nação com essa pujança, com essa potência, né? Não ocupar o seu lugar. E resgatar essa multidão, né, que agravou-se ainda mais agora com essa questão da pandemia, com o empregado, presidente negacionista, né, corrupto. Esse homem, desde 30 anos de mandato, sempre usufruindo do Estado, participando daquela corrupção. Não é possível que isso perdure, né? Sr. Manuel, é impressionante a vigoridade e a capacidade que o senhor tem de sonhar. Nós estamos terminando essa entrevista e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para a militância do PDT, para o partido e para a juventude, Sr. Manuel. A sua mensagem final. A minha mensagem é no sentido de que nós temos que nos rebelar. Um jovem que não é rebelde é um velho. A rebeldia é sinônimo de que é inconformidade com o errado, com o injusto. E é o nosso partido, aqueles que são realmente trabalhistas, que se acordem para essa necessidade. Não há salvação fora da organização. Porque nós temos ideias, e as nossas ideias são as melhores, mais modernas, mais avantes de todas essas que estão aí. Então é uma conclamação a volta às nossas origens. Né? É difícil, eu sei que é muito difícil, você sair do seu conforto, sentado no seu computador, ir lá para a periferia ouvir desaforo, porque a população não acredita em mais ninguém. Mas tem que voltar 4, 5 vezes até convencê-los de que a eles não cabe e não tem outra saída a não ser uma organização, até para resolver os problemas mais prementes deles lá. Porque se você organizar 10 pessoas numa periferia, numa ocupação, e for ao intendente da prefeitura pedir para tapar a vala de cocô que passa ali na frente, botar uma lâmpada no poste, individualmente ninguém consegue nada, mas se forem 10, tem a representação política e vai ser atendido, né? E com isso você vai mostrando que só através dessa organização, da soma, da multiplicação disso aí, os transforma o poder por fato simples de que são maioria. E que enquanto não tiver essa organização e esse conhecimento, continuarão sendo manipulados pela minoria. Então, o trabalhismo vai vencer, é o que há de mais moderno no mundo e no Brasil, porque eles são, de fato, a proposta capaz de mudar o Brasil, reformar o Brasil. Então é isso aí, companheiros, nós temos que nos organizar para cumprir a grande fala do Brizola. Juventude, pega esse Brasil em tuas mãos, ele conclamou. Faz desse Brasil um país igual, justo e democrático.